Para o Sr. Deputado José Foeiro, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, as denúncias dos estágios que foram conhecidas este verão, em que os patrões se serviram de uma política pública para esmifrarem os estagiários sem qualquer tipo de escrúpulo, são um caso de polícia. O Estado deixou-se ludibriar e fechou os olhos. Aliás, nos últimos anos o IFP já tinha recebido denúncias, mas não se empenhou como devia na sua fiscalização. E os estagiários foram roubados por empresários sem qualquer princípio que não seja a exploração. E por isso, relativamente a estes casos concretos, só há um desfecho razoável. Os patrões devem ser punidos exemplarmente e excluídos de qualquer apoio público no futuro. E aos estagiários que foram assaltados tem de ser devolvido a parte do salário que lhes foi roubado. Mas este escândalo só acontece porque houve uma decisão política radical, nomeadamente do PSD e do CDS, que nos últimos 4 anos transformou Portugal numa economia de estágios, em que a impunidade se instalou como regra no mercado de trabalho, em que a precariedade se instalou como regra no mercado de trabalho, com todo tipo de ilegalidades contra as pessoas. E isto já não é um caso de polícia, é um caso de política e tem que ver connosco. Que o Estado tenha políticas públicas de promoção do emprego faz todo sentido, mas é preciso que essas políticas respeitem o que diz o seu próprio nome, ou seja, promovam o emprego. E o que nós sabemos é que isso não tem acontecido com os estágios financiados pelo IFP. Custam milhões de euros aos contribuintes e os resultados em termos de contratação são um fiasco, dados oficiais do último relatório revelado pelo Governo, divulgado pelo Governo. Apenas 15% dos estagiários ficam na mesma entidade sem recurso a um apoio à contratação e apenas 5% ficam na mesma entidade com um contrato sem termo. Ou seja, com honrosas exceções, a verdade é que a maioria dos empresários portugueses se viciou em estágios financiados pelo Estado e, em vez de os usarem para aquilo que eles supostamente servem, que é para serem um trampolim para uma situação de emprego, serviram-se deles para fazer rotação de precários para funções permanentes com financiamento público. E isto é absolutamente inaceitável. O governo anterior foi o maior promotor deste esquema. Lembremos-nos, o governo anterior estourou mais de 60% dos fundos europeus que havia para políticas ativas de emprego, estourou mais de 60% num ano e meio, e eram fundos até 2020, num ano e meio estourou para financiar esta vergonha por uma única razão, é que ao mesmo tempo que transferia recursos para os empresários, retirou 72 mil pessoas das estatísticas de desemprego. E é por isso que é preciso interromper não apenas as práticas criminosas, que são casos de polícia, mas a fraude em que se transformou uma economia baseada em estágios. O IFP tem de ter uma ação contundente com estas denúncias, senão será cúmplice desta fraude. E saudamos que o IFP já tenha anunciado algumas medidas que podem ir no caminho certo. A Autoridade para as Condições de Trabalho deve passar a poder fiscalizar os falsos estágios e deve ter meios para o fazer. E a lei contra a precariedade que esta Assembleia da República aprovou em 2013 contra os falsos recibos verdes deve-se aplicar aos casos dos falsos estágios que encobrem uma relação de trabalho. Além disso, deve haver um rácio mínimo de contratação. 1 em cada 2 estagiários deve ser obrigatoriamente contratado pela empresa, ou então ela não tem direito a apoio público. E, finalmente, nós precisamos de uma política de emprego que rompa este ciclo, que seja digna desse nome e que nos faça sair deste ciclo vicioso dos estágios. Este Parlamento tem hoje, concluo, Sr. Presidente, este Parlamento, ao contrário do que aconteceu no passado, tem uma maioria que se comprometeu a combater a precariedade e, portanto, nós temos a responsabilidade de transformar intenções e propostas em práticas concretas que acabem com estas fraudes e com esta vergonha. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro. Faz favor.